Começamos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a você, nosso ouvinte, assistente, associado que acompanha a VDI não só nas redes sociais, mas em todas as nossas iniciativas, projetos, eventos. Este, em questão, trata-se da série Engineering Pills, ou Pílulas de Engenharia, que a gente vem trazendo já há alguns episódios como forma de aquecimento para o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, que é o nosso maior evento, que será no dia 20 de outubro, presencial, e você é nosso convidado. Se você, porventura, tem interesse em participar gratuitamente em um dos maiores eventos do setor, eu vou deixar aqui no chat o link de inscrição gratuita, que você pode se cadastrar lá e ver o pessoal da VDI ao vivo, tá bom? Mas antes disso, eu preciso apresentar uma pessoa muito especial que está aqui comigo. Fabi, já nossa colega há algum tempo. Fabi faz parte não só, mas também da empresa Maturi, que é uma grande consultoria especializada também não só, mas especialmente em diversidade e inclusão, e especialmente na parte etária, ou seja, de idade, né? Fala-se pouco sobre etarismo, né? A gente vê a diversidade tão em alta, com causas tão nobres, tão bonitas, e quando a gente fala para o etarismo, talvez esteja um nicho ainda menor do que os outros, né? E é para isso que a Fabi está aqui hoje, por isso que a Fabi também trabalha, para a gente criar cada vez um cenário mais inclusivo do ponto de vista de idade também, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre diversidade etária, um tema super em alta e que não trata-se apenas de uma ação social. Acho que vai muito além disso, a gente vai comentar alguns dados, algumas estatísticas, a gente vai falar o panorama geral da diversidade etária, enfim, estou bastante ansioso. Meu papel aqui hoje é moderar essa discussão, então você fique 100% à vontade para fazer perguntas para a Fabi, eu vou lê-las aqui ao vivo e a gente bate esse papo, tá bom? Fabi, obrigado mais uma vez, o palco é todo seu e eu volto caso tenha alguma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Maravilha, João. Super obrigada. Obrigada por essa abertura super especial. Que bom estar aqui com vocês todos hoje. Sintam-se à vontade, como o João falou, de trazerem perguntas, trazerem questionamentos, de dizerem se gostou, se não gostou de uma fala, etc., se já vivenciou algo. Este é um momento aqui para a gente compartilhar, muito especial. Então, novamente, obrigada, João, pela possibilidade de estarmos juntos aqui. Para a gente é cada vez mais importante mais e mais pessoas trazerem a nossa pauta, né, à frente. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Me diz se está tudo ok, João? Acho que sim, Estamos né? vendo, Fabi. Maravilha, então vamos lá. Muito bem, pessoal. A gente vai falar hoje sobre diversidade etária, né? Então, assim, será que agrega valor? Olha só, hein? Que a gente tem aqui um ambiente super seguro para trocas e aprendizados. Então, novamente, sintam-se à vontade para trazer qualquer colocação, qualquer pergunta. Estamos aqui para crescermos juntos, tá certo? Muito bem, deixa eu apresentar para vocês aqui quem vos fala. Eu sou a Fabi Granzotti, tenho 43 anos. Agora, em outubro, eu vou completar 44. Eu sou mãe do coração do Robson. Por quê? Porque ele é meu melhor amigo, tá? Então, ele me chama de mãe, eu chamo ele de filha, e é assim que a gente se relaciona mesmo. Eu sou filha da dona Neiva, 78 anos, com uma nova vida pela frente, se redescobrindo, redescobrindo inclusive interesses, novos interesses, inclusive sobre trabalho. Olha só que interessante, vou contar mais para vocês daqui a pouquinho. E também sou tia do João Pedro e da Heloísa, os duas riquezas da minha vida. Eu venho de uma carreira corporativa de 15 anos em gestão estratégica financeira e também com um olhar para pessoas. E aí chegou um determinado momento da minha vida onde eu precisava me redefinir, me redescobrir e estar ligada a um propósito maior. Foi aí que eu descobri o meu propósito de carreira, o meu propósito de vida e também a causa que me conectou à Maturi. Então, aos 35 anos eu fiz essa transição de carreira, vindo para a área de recursos humanos, vindo para a área de pessoas. E nesta época, aos 35 anos, eu ouvi muito durante esse processo todo de descobrir essa transição. Será que você não está velha para isso? Vamos falar disso também. Hoje eu tenho formação em CHRO, psicanálise, executive coach, sou executive coach, também especialista em assessment e consultora de desenvolvimento há 8 anos. Fora todos os outros cursos aqui que são, né, imensos, a gente não para de aprender o tempo todo.
E também sou facilitadora agora de um grupo avançado de diversidade, equidade e inclusão na BRH São Paulo. A gente vai falar para líderes, justamente tomadores de decisão, alto escalão, que possam gerar essas mudanças, né, diante de diversidade, equidade e inclusão. Estou na Maturi há 4 anos, como gerente de projetos há 2 anos, PMO, né? Um olhar também aqui para o RH interno, então cuidando das pessoas dentro de casa também, e sou uma das especialistas da Maturi em diversidade, equidade e inclusão etária. Muito prazer, muito bom estar aqui. Então vamos lá, a Maturi existe para transformar o mundo por meio da potência da maturidade. A gente iniciou esse processo todo, na verdade, foi o Morris Litvak, nosso CEO e fundador, lá em 2015, há 7 anos, né? Buscando justamente conectar profissionais acima de 50 anos que já tinham dificuldade ou em se manter no mercado de trabalho ou em encontrar uma recolocação. Ele fazia esse link com oportunidades, só que de repente ele percebeu que essas oportunidades não existiam, né? Então, por isso que hoje a Maturi é muito mais do que apenas Jobs. Ela era a Maturi Jobs, como era conhecida, e agora é Maturi. A gente trabalha recolocação profissional, educação continuada e a construção de conexões. Inclusive, convido vocês a fazerem parte da maior comunidade 50+ do Brasil, que é a comunidade da Maturi, lá no Facebook. Fiquem à vontade para conhecer, entrem lá, é super bacana, tem muitas trocas e muitos aprendizados ali entre todas as pessoas, ok? Muito bem, por que é importante a gente estar aqui falando hoje sobre essa questão etária? Porque hoje, a cada 21 segundos, uma pessoa 50+ nasce no Brasil. Então, assim, é um processo de envelhecimento muito rápido que está acontecendo, em especial no Brasil, e em todo o mundo, mas no Brasil a gente não tem estruturas ainda, especialmente políticas públicas, que comportem toda essa inversão da pirâmide etária. Hoje, as pessoas 50+ representam 26% da população, e isso vai dobrar até 2050. 2050 está logo ali, né? A gente já está quase chegando em 2023. Então, o cenário que a gente tem hoje, mais de 55 milhões de pessoas têm acima de 50 anos. Em 2025, seremos o 6º país com maior número de idosos no mundo. Lembrando que o recorte de pessoa idosa no Brasil é 60 anos mais, ok? Em 2040, que está logo ali, né? São 17 anos, mais ou menos, 57% da força de trabalho vai ser composta com pessoas com mais de 45 anos. Por que é urgente olharmos para isso? Porque hoje o preconceito etário ele começa a acontecer no mercado de trabalho a partir dos 40 anos. 40, 45 e aí 50 é onde se sofre mais. Por isso que a Maturi tem um foco mais estratégico para 50+, ok? Em 2050, 1/3 da população vai ter mais de 60 anos, olha só, 60 ou mais. E a diversidade etária, então, ela é uma das lentes da diversidade que busca valorizar, respeitar e incluir todas as pessoas, independentemente da data de nascimento. Então, quando a gente olha assim, a empresa às vezes tem vários pilares já estruturados, né? Pessoa com deficiência, ou racial, étnico-racial, LGBTQIA+, gênero, etc, etc. Tem várias estruturas ali de diversidade já perfeitamente rodando. Diversidade etária está sendo o último pilar a se olhar. E por quê? Porque justamente essa questão começou a vir à tona. A gente vai ter, num determinado momento, uma escassez desses jovens talentos, né? Que se diz, porque o Brasil era um país jovem, isso lá em 1980. Agora a gente tem justamente a inversão da pirâmide etária, então a gente tem uma mescla muito grande de gerações. Vamos lá, esse diálogo intergeracional, ele é importante e pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem 5 gerações diferentes conversando, se relacionando, convivendo em sociedade e 4 gerações no ambiente de trabalho. Mas quando a gente olha para dentro das empresas, às vezes a gente não vê essa representatividade, né? E por isso que o assunto é cada vez mais urgente. Por que isso acontece? Por que essa inversão da pirâmide está acontecendo? Porque a gente tem menos pessoas nascendo, tem uma população que está envelhecendo a passos largos, e essa escassez que eu disse de jovens talentos, uma hora ela vai acontecer. Então, ou a gente tem uma mescla das gerações, ou vai chegar um momento que não vai ter mais profissionais. Hoje, o que se vê muito
é justamente quando num processo seletivo as pessoas não têm esse olhar, em especial para a diversidade etária, olha-se um currículo, vê-se a idade, pode ser até lá no momento mais para frente de um processo seletivo, poderia ser uma entrevista, por exemplo, ou com RH ou com uma gestão. Neste momento se vê a idade e se joga fora o currículo, né? Então, essas experiências não são vistas, e isso é um processo inconsciente, que a gente chama de vieses inconscientes ligados aos estereótipos de envelhecimento. Então, alguns deles, por exemplo, as pessoas acima de 50 anos, 40 anos, 45, em tecnologia a partir de 35 anos, isso saiu até na revista Época, revista Exame, se não me engano, e existe esse recorte. Então, as pessoas a partir desta idade, é como se não fôssemos mais capazes de realizar alguma coisa. Eu tenho 43 anos, trabalho numa empresa inclusive, trabalho com o tema, com a causa, mas se eu estivesse no mercado de trabalho, com certeza eu estaria ouvindo muitas coisas a esse respeito. Né? A gente para de aprender, a gente não tem mais agilidade, etc. Isso tudo não está relacionado à idade, está relacionado a cada uma das pessoas, as circunstâncias que elas se desenvolveram, as oportunidades que elas têm, que elas encontram, né, para poder continuar se desenvolvendo. Então, se surgir alguma dúvida aqui, lembre-se, pode trazer, se já sofreram, inclusive, algum preconceito etário, vamos compartilhar aqui também, para a gente trabalhar isso. O etarismo, essa palavra, né, que hoje algumas pessoas dizem, nossa, nunca ouvi essa palavra, mas já pode ter sofrido em algum momento o preconceito, né? Ele surgiu lá, ele foi cunhado, na verdade, por Robert Butler, em 1969. O etarismo ele tem conotações semelhantes a racismo e a sexismo. E é, então, um preconceito etário contra ou a favor de um grupo etário. Como assim a favor, Fabi? Os jovens são melhores, os velhos não servem. Né? Ou dizer o contrário também. Então, quando a gente fala de inclusão de pessoas, não é retirar ninguém, é só colocar mais gente. Né? A gente ter essa mescla da diversidade, justamente tendo representatividade do que é a nossa sociedade, que é tão diversa. E que tem ali 5 gerações convivendo já, 4 aptas ao trabalho. Então, o etarismo, ele faz justamente esse recorte, né? Para o que a pessoa pode ou não pode fazer. Eu trouxe aqui essa foto a gente gosta bastante de utilizar aqui na Natura, porque assim, a gente, além de ter uma pessoa com uma data de validade, né, na testa, que é isso, a idade é como se fosse uma data de validade, você só pode usar até determinada idade. A pessoa só é produtiva até 49 anos, depois dos 50 não serve mais. E nós trouxemos a gente traz sempre uma mulher, porque o preconceito etário ele é muito mais forte contra as mulheres, muito mais. Então, assim, durante a pandemia, as mulheres foram as que mais perderam emprego. No mercado de trabalho, são as mulheres que sofrem mais. Ainda não há equidade de gênero. A gente sabe que está acontecendo o processo e ele, de fato, é longo. Então, as mulheres sofrem muito mais com esse preconceito. Também pela visualização do que a mulher representa, visualmente falando. Né, como se envelhecer para a mulher não fosse permitido, mas para o homem está tudo bem, é parte do processo de viver. A mulher não. Esses estereótipos, essa inconsciência que temos é que nos leva a ser etaristas, às vezes, como a gente não quer ser, né, em momentos que não deveria ser. E eu vou trazer um exemplo aqui que a gente vê às vezes acontecendo. Por isso que é um caminho de aprendizado e quanto mais consciência, quanto mais a gente falar, menos erros a gente vai cometer. Mas nós já vimos acontecer de gestores, por exemplo, não contratarem, gestores 50 a mais, ok? Não contratarem pessoas acima de 50 anos. Né? E quando perguntado, essa pessoa não sabe responder o porquê. É justamente o preconceito que está ali enraizado e que está gerando esse efeito, né? Inconsciente. Sem a pessoa se dar conta, ela acaba eliminando por conta da idade, de qualquer processo, inclusive de desenvolvimento contínuo, né? Que isso é muito comum às vezes nas corporações. Ela, além de não trazer pessoas acima de 50 anos para dentro da empresa, ela também não proporciona mais esse caminhar. E isso é também um ponto, né, que a gente deve olhar sempre. Cada um de nós, e aqui acho que eu estou falando também com uma visão individual de cada um de nós, é importante que a gente saiba falar, independentemente da sua idade.
você saiba falar sobre a causa etária. Porque se você ainda não sofreu preconceito etário, infelizmente, é bem provável que você sofra lá na frente, tá? Então, falas para jovens, por exemplo. Veja se alguém aqui já sofreu algum tipo de preconceito assim. Ah, você é muito jovem para saber isso. Você é muito jovem para executar determinada tarefa. Você é muito jovem para ser líder, para ser promovido. O jovem, né? O ser muito jovem, então é ruim. E aí, quando se olha para o envelhecimento também, você está muito velho para isso, você está muito velho para aquilo. Então, esses dois contrapontos, nunca existe uma idade ideal, percebe? A gente está sempre num ponto onde a idade está ditando alguma coisa, e geralmente é para o negativo, nunca é para o positivo, nunca é para o crescimento. Então, eu queria trazer aqui para vocês este vídeo, que eu acho super bacana. Ele é direcionado, sim, para as mulheres, porque, claro, né, as mulheres sofrem mais preconceito etário de forma geral na sociedade, no mercado de trabalho, mas ela serve também para homens, tá? Não sei como é que está o nosso público aqui, se está dividido, enfim, mas serve também. Então, assista e se coloque, tente se colocar em cada uma das situações, tá bom? Vamos lá. Vânia, 73 anos. Tem o corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você tá velha pra isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos, largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos. É virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso. Júlia, 11 anos. Brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Muito bom. Queria saber aqui, não sei, João, as pessoas podem participar pelo chat, né? Podem. Eu tenho duas perguntas já, Fabi. Bora. Quero ouvir. Bora lá. A primeira vem da Letícia. Ela diz o seguinte: vejo muitos movimentos de programas de trainees, estágios e incentivos de grandes empresas em relação ao etarismo. Trabalho numa grande empresa, a qual prefiro não mencionar, e gostaria muito de convencer minha diretoria de que devemos entrar em alguma iniciativa como essa. Como iniciar todo esse processo de revolução cultural interna? Excelente pergunta. Qual é o nome dela, perdão? Letícia Vargas. Isso. Letícia, muito boa, excelente sua pergunta. Olha só, é urgente, né, o assunto. Então, eu acho que você vai ter um papel aí super importante, que você já está sendo aqui sensibilizada e munida, né, de algumas informações que essa pessoa que você vai conversar talvez não tenha. Então, eu acho que é muito bacana você poder mostrar, a gente tem muita coisa no blog da Maturi, no nosso site, na nossa plataforma, tem programas impactantes, eu vou trazer alguns aqui agora, inclusive, para vocês. O quanto você puder levar de informação e mostrar o quanto é bom se ter a diversidade geracional na companhia, e isso a gente está falando de resultados, é assim que a gente começa a sensibilizar e fazer com que cada líder preste atenção. Preste atenção não é fazer caridade, tá? A gente sempre diz isso. A gente trabalha em empresas e a gente precisa ter lucro, a gente precisa olhar para resultados. Tá tudo bem, né? Só que diversidade faz parte disso. Diversidade do público consumidor e diversidade para times. Por quê? Times intergeracionais e times diversos, eles são muito mais criativos, eles conseguem enxergar muito mais longe, eles conseguem atingir esse público, todo o público consumidor e de toda a cadeia. Então, a gente tem aqui cases mesmo, né? Reais, nas mãos, a gente tem resultados que podem comprovar tudo isso. Olhando mais em específico para a diversidade etária, mas de forma interseccional, ou seja, os outros pilares fazem parte também
né? A gente costuma dizer que o pilar intergeracional, o pilar geracional, ele é o mais interseccional de todos, porque ele vai abranger a qualquer um vai envelhecer, a todos nós, né? Então, mostrar isso com resultados efetivos e se olhando assim, um plano de ação, onde que eu preciso, então, trazer mais pessoas para fazer essa diversidade geracional, trabalhar a favor do desenvolvimento dos times, desenvolvimento de cada uma das pessoas, olhando para cada uma dessas carreiras e também para os negócios, incluindo o público consumidor. Respondi a pergunta, aí você fala aí no chat se eu respondi a pergunta, se tá ok. Qualquer coisa a gente pode trocar. O João tem aqui o contato da Mature, tem o meu contato também, fica à vontade para mandar mensagem, a gente trocar, enfim. E um ponto legal também é esse grupo que eu falei, né, de diversidade, equidade e inclusão da BRH São Paulo. Fica o convite para vocês convidarem gestores, para vocês participarem. Acho que, se eu não me engano, pode, se não é associado, pode participar de uma reunião lá, de um encontro como convidado. Acho que é super bacana. Também é um ponto de atração, né, estratégico. Mais perguntas, João? Tinha mais uma, não é? Mais uma. Deixa eu fazer aqui. Ela veio de maneira anônima, tá, Fabi? A pergunta é a seguinte. Em relação à orientação de times diversos, como posso fazer com que gerações distintas possam se relacionar de uma maneira melhor? Isso deve vir sob treinamento da empresa e da gestão da empresa? Excelente pergunta também, é a pergunta de 1 milhão, né, que as corporações fazem para a gente. Sim, a pessoa que perguntou, desculpa, eu esqueci o nome, eu tenho problema de lembrar. Essa veio anônima, Fabi. Anônima, é verdade. Nome, não veio nome. Você vê como que eu tenho problema de lembrar o nome, até anônimo eu esqueci. Legal, então, para a pessoa que fez a pergunta, olha só, e para todos que estão aqui, né? Justamente olhar para a liderança, né? É um dos pontos principais que a gente trabalha aqui na Mature, e a gente trabalha desde a jornada inicial, preparando mesmo a corporação, fazendo o diagnóstico em relação à diversidade etária, como as pessoas se percebem, a gente faz focus groups, a gente faz uma série de processos até lá a jornada final, de desligamentos humanizados, de preparação pós-carreira, de inclusão de benefícios, inclusive olhando para a carreira longeva, né? Isso então, já tem corporação olhando como de forma estratégica e aplicando, tá? E é público, então posso dizer que uma delas é a Tóquio Marino, justamente. Então, assim, são alguns passos ali que são essenciais. Primordial que a alta liderança e os líderes, né, todos os líderes e gestores estejam de fato preparados, né? No mínimo sensibilizados. O que a gente costuma dizer de conflito entre gerações é que existe um conflito bom, onde as ideias aparecem e as pessoas podem contribuir, né, com mais ideias e chegar em resultados muito melhores. Por isso, a gente tem aqui as comprovações disso, né, de times multigeracionais que fazem a diferença. Mas é sensibilizar, é preparar, não é chegar lá de qualquer maneira, né? E um ponto importante... Tá aparecendo aqui alguma coisa? 2 Fabis, né? Não é estranho isso? Talvez alguém esteja entrando usando o seu link de palestrante, mas eu já vou ver o que tá, entendi. Não, desculpa, eu assustei porque eu vi meu nome e falei, não vai entrar em lugar nenhum, gente. E é importante isso, então, assim, a gente fazer uma preparação. Olhando para dentro das corporações que a gente já trabalhou, né, e já temos esses resultados em mãos, por exemplo, mentoria reversa, processos de mentoria, processos de acompanhamento da consultoria, porque aí todos os ajustes eles vão sendo feitos, né, durante esse percurso. Então, sim importante que a preparação aconteça de forma estruturada mesmo, em toda a corporação. Sensibilização e, claro, liderança, RH, business partners, enfim, tomadores ali de decisão e gestores, eles possam ter um letramento mesmo, né? Tá muito mais preparados para lidar, inclusive com, às vezes, situações do dia a dia. Uma piada que a pessoa está acostumada a ouvir na família, sabe assim, entre amigos a vida toda, e aí faz no ambiente de trabalho, mas o ambiente de trabalho já entende que aquilo é um etarismo, né? É um preconceito que está acontecendo. Então, não é reprimir ninguém, é chamar para conversa, explicar. A gente tem várias propostas de grupos de afinidade, inclusive. Então, a gente tem que
trabalhar toda a organização justamente para que a gente possa ter resultados positivos aí dos times. Se eu me estender, João, se eu não respondi a pergunta, enfim, me digam, e se eu me estender, pode me cortar, viu, João? Esse é um assunto que se deixar falando inteiro aqui. Imagina, Fabi, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente. Okay. Então, eu quero voltar, e aí a apresentação é mostrar justamente para vocês como é que está a realidade hoje dentro das organizações. Qualquer coisa eu te interrompo, Fabi, pode ficar à vontade. Então, bora lá. Vou voltar aqui a apresentação. Então, vamos lá, gente. Precisávamos entender direitinho, né, como é que está essa visualização, como é que está acontecendo esse processo todo dentro das organizações. Então, a Maturi, junto com a UI, realizou esse estudo para saber sobre o etarismo, né? Tanto que lançamos a hashtag aí Valorize a Idade. Depois a gente vai passar direitinho aqui para o João, para a VDI, para vocês baixarem o estudo, um estudo bem completo, bacana, inclusive, viu, Letícia, para levar para dentro da organização, mostra esse estudo, mostre os pontos que são mais estratégicos para você ali, disponibilize ele todo, né? Ele é bem impactante. Eu trouxe aqui justamente um highlight, tá? Daquilo que é mais importante para a nossa conversa aqui hoje. Foram quase 2.000 empresas ouvidas de diversos segmentos, e assim, o resultado que nós temos nas mãos é 80% das empresas ainda são etaristas, e elas ainda não descobriram como deixar de ser. Não é de forma intencional, como a gente diz, né? Esse é um processo que acabou acontecendo justamente pelo preconceito etário e que agora está se tomando consciência. Então, agora, como é que eu faço para mudar essa realidade? É onde a Maturi e UI, a gente entra para auxiliar as corporações. Inclusive, vou dizer aqui para vocês, ainda vai sair o lançamento oficial nas nossas redes, mas nós somos a empresa certificada no Brasil a aplicar, né, e entregar o certificado de empresa age-friendly, que é mais ou menos como se fosse o GPTW, né, olhando para a diversidade etária. Então, a gente vai ser parceira aqui no Brasil a realizar esse processo todo. Então, olha que peso, olha que importante, e isso não é um movimento só no Brasil, é um movimento do mundo todo. Então, vamos lá. Metade da força de trabalho, então, ela vai ter mais de 50 anos em 2040, que está logo ali. Mais de 700 mil profissionais 50 mais perderam seus empregos durante a pandemia, e essa grande maioria foi recorte de idade, ou porque está muito tempo na empresa, ou seja, em teoria, essa pessoa tem mais possibilidade de se sustentar durante um período desse. Só que muitas dessas pessoas sustentaram filhos, sustentaram netos, né? Então, a gente vai vendo o tamanho e a profundidade do problema. 3% das empresas entrevistadas não tem nenhum profissional 50 mais. Nenhum. Né? E isso é bastante já. E o etarismo, ele custa bilhões de dólares à sociedade, porque as pessoas param de ter esse poder de compra, as pessoas adoecem, né? A gente vê muitos casos assim de desligamento, e esse é um ponto super importante para cada um de nós, inclusive, prestar muita atenção nisso. O desligamento repentino de uma corporação. Especialmente para homens, ele tem um peso muito maior, que é aquele sobrenome corporativo, né? Eu sou o Alfredo da empresa XPTO. De repente, essa pessoa deixa de ser, né, parte daquela empresa. Aquela empresa deixa de compor o seu próprio nome. E essa desconexão, justamente de uma carreira que foi construída numa empresa, traz justamente adoecimento, traz o que eu vou fazer daqui para frente. As pessoas tentam viajar, mas chega um momento onde elas precisam de um propósito, elas querem, né? E quem não quer também está tudo certo, mas eu estou olhando para essa parte da população que acaba adoecendo. Para vocês terem uma ideia, a Maturi justamente foi fundada depois de uma história particular do Morris, né? O Morris Littwack, o CEO e fundador. A avó dele trabalhou até os 83 anos. Olha que bacana. E um dia qualquer, indo para o trabalho, tropeçou, caiu, uma queda comum, tá? Mas naquele momento ela falou, né, acho melhor parar de trabalhar aqui. Foi nada grave, mas ela decidiu, acho melhor agora encerrar. 83 anos, vou encerrar minha carreira. Isso foi feito de forma repentina e sem planejamento. E foi aí que o Morris viu ela justamente ter a saúde, tanto física quanto mental, né, declinar muito rápido.
até o falecimento dela. Então, ele já olhava para questões de envelhecimento e aí foi aí que ele foi estudar com mais profundidade. Para vocês verem o impacto que isso traz. Eu, aos 35 anos, como eu falei, por exemplo, né? Que eu gosto muito de trazer algo que eu vivi, inclusive. Então, aos 35 anos eu fiz essa transição de carreira, mas aos 34 eu estava com burnout, né? E não foi por excesso de trabalho, claro, isso compõe o cenário, tá? O fator principal é, cadê meu propósito? Eu estou olhando para o futuro e não estou vendo nada. E isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Por isso, olhar para uma carreira longeva e a gente entender que durante essa jornada a gente vai ter várias possibilidades de se reinventar, de começar uma nova universidade e assim por diante. Isso é um passo super importante para cada um de nós e que vai ser sentido também pelas organizações. Muito bem. Eu queria trazer aqui para vocês, este encontro foi uma live quando a gente fez o lançamento do e-book do programa Credit Card 50+. Então, eu queria trazer uma fala para vocês, deixa eu ver como é que ele está aqui. O vídeo é depois, perdão. Então, vamos lá, deixa eu falar desse programa para vocês. Programa Credit Card 50+. A gente teve, em 2020 para 2021, a gente teve 2.381 pessoas inscritas neste processo seletivo, ok? Foi o primeiro grande programa, na verdade, acho que o primeiro do país em si, onde se realizou a inclusão exclusiva, afirmativa, né, de pessoas 50+, de pessoas maduras. Este ano, que está acontecendo agora, inclusive o processo seletivo, já foram encerradas as inscrições, mas ele está acontecendo, o Programa Mulheres de Talento 40+, da Comgás, com 4.197 pessoas inscritas. Este é esse programa está olhando de forma interseccional, então ele está fazendo a inclusão de mulheres e de mulheres maduras, acima de 40 anos. Então, mulheres, a gente tem 3.800 mulheres inscritas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que não tem, né? Não há profissionais maduros disponíveis no mercado ou as empresas ainda não enxergam os talentos maduros? Queria que vocês colocassem um pouquinho aqui no chat. Gostaria de ouvir vocês. Aí você me fala, João, se está aparecendo alguma coisa? Falo sim. Tá bom. Quer refazer a pergunta? O pessoal, de repente, não... Vamos lá. Com esses números que eu trouxe aqui, no Credit Card, 2.381 pessoas inscritas, na Comgás, 4.197. Você acha que não há profissionais maduros disponíveis no mercado ou as empresas ainda não enxergam os talentos maduros? E aqui eu gostaria até de complementar que uma enorme porcentagem dessas pessoas não estão atuando. Ou elas estão empreendendo, porque não tem alternativa, né? Elas não conseguem retornar para o mercado de trabalho, ou estão na tentativa há anos, que esse é um dos pontos também de maior peso para a gente no processo seletivo, é escutar essas histórias. Muitas vezes ali a gente ouve pessoas com 2, 3 anos de tentativa de retorno ao mercado de trabalho e não conseguem chegar nem numa entrevista. Enviam um currículo, fazem testes, às vezes depois são excluídas. Aqui na Motora, justamente, a gente trabalha para não acontecer mais isso, né? Mas é isso que acontece no mercado ainda. Então, se em algum momento surgir a resposta, eu acho que justamente as pessoas ainda ficam até impactadas, viu, João? Se surgir alguma coisa, você me fala, tá bom? Pode deixar. Legal. A gente tem alguns cases aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que são de exemplos mesmo, assim. A Johnson & Johnson, a gente está indo para a terceira onda de estágios agora, e são estágios para pessoas 50+. São algumas áreas específicas, e o interessante da jornada da Johnson & Johnson é que, assim, no começo era o RH, que ia lá, o pilar de diversidade, que foi o primeiro a levantar a bandeira, batia na porta dos gestores, dizia, olha, vamos fazer uma vaga afirmativa para pessoas maduras acima de 50 anos. Agora, eles já começam a perceber as áreas, né, os gestores começando a pedir, posso ter eu também um profissional 50+ no meu time, porque eu estou vendo o resultado aqui do meu par, gostaria de ter. Então, a gente começa a ter resultados que são agora, você não precisa mais ir atrás, ele começa a surgir, né, a procura, a necessidade. E é por resultados, né? A Neon, por exemplo, tinha um X número de contratações,
vendo a qualidade dos candidatos e a disponibilidade deles para assumirem ali uma posição dentro da empresa, contratou muito mais do que havia inicialmente proposto, contratou muito mais pessoas. E a gente tem lá resultados expressivos de pessoas promovidas em menos de um ano, atendendo áreas que são muito sensíveis para os negócios, onde clientes 60, 50, 60, 70 mais podem ser atendidos. E quando eles têm uma pessoa ali, representante, ele consegue olhar com mais atenção como é que deve ser esse atendimento. Livelo, a gente está neste momento com o segundo programa de inclusão, resultado estrondoso, por isso que veio o segundo programa, e assim, a tendência é aumentar cada vez mais. Lembrando que é muito assim, ainda é muito, trago para dentro, vejo os resultados, e aí faço novamente ou amplio. Tudo bem, né, se for dessa forma, porque de fato as empresas têm um head account, precisa tomar cuidado com isso, a gente não está falando de excluir ninguém, a gente está falando de incluir, cada empresa tem seu tempo, tem seus recursos financeiros também, mas o importante é que seja feito, que seja olhado, né, que sejam vistas pessoas 50 a mais e que sejam vistas para serem incluídas. E muitas vezes é de forma interseccional, como eu falei da Comgás, por exemplo, né, mulheres, que era onde ela sentia que precisava aumentar a equidade, estava faltando de gênero, e também pessoas maduras. Aí a gente tem Itaú, GPA, Tóquio Marine, como eu falei, que já faz um trabalho fantástico, já tem os processos seletivos que não se olha, né, a idade, não se olha diversos fatores. A Johnson & Johnson também já faz isso. Sky também, que foram estagiários também que foram incluídos no processo, e a Credit Card, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, eu queria mostrar justamente esse depoimento da Credit Card, quero que vocês ouçam esse relato. Essa foi uma live que foi realizada em 2022, início de 2022, está acabando o ano, a gente vai ficando aqui quanto tempo, né? Início de 2022, para lançamento justamente dos resultados desse programa para o mercado. Então, a gente vai ouvir a Luciana Campos, que é a época da Associação Itaú Viver Mais, que foi quem investiu nesse programa. Ela era, na época, Relações Institucionais e Governança SG, né, na estrutura Itaú Viver Mais. E a Cibele Pazini, que é gestora da Credit Card e, na época, gerente de negócios digitais. Então, vamos ouvir um pouquinho de como foi ter esses profissionais 50 a mais lá trabalhando com eles. E eu acho que tem um ponto aqui, né, da vontade de continuar aprendendo sempre. Porque eu acho que esse é um viés. Mas será que uma pessoa com 50, 55 mais continua com vontade de aprender? Né? Quer uma coisa nova? E o que a gente descobriu é que é óbvio, né? Que sim, sempre. Né? A idade não significa menos intensidade, menos vontade de aprender, menos gás para tocar uma agenda. Então, acho que esse foi um estereótipo que foi muito quebrado aqui com o projeto. E Mor, se você me permitir, eu posso falar por mim, tá? Claro. Eu aprendi demais com eles, então eu falo que para mim foi um presente como profissional. Falo até da minha vida pessoal, realmente, porque eles me ensinam todos os dias, em todas as trocas que eu tenho. Então eu acho que até para a liderança isso foi fundamental. Essa troca de vivências, de experiência, de maturidade, ela faz com que a gente se transforme, realmente. Muito bom. Deixa eu parar aqui para ver contigo. Tem alguma coisa no chat? Gostaria que se alguém pudesse compartilhar aqui como é ouvir justamente gestores trazendo esses resultados. A live é incrível, se vocês puderem, acessem lá o YouTube da Maturi, a gente tem lá o Maturi Talks, e foi super especial, inclusive com todos os especialistas que fizeram parte desse projeto, que é extremamente impactante, foi um dos, como eu falei, foi o primeiro maior, assim, de maior impacto, de maior resultado. Todas as pessoas que entraram lá, exceto duas que seguiram outro caminho, todas elas estão na estrutura ou Credit Card ou Itaú. Então, foi absorvido, e por quê? Por conta de resultados, não só pessoais deles, né, individuais de cada um, mas em conjunto, né, os benefícios para o time foi, sem dúvida nenhuma, gigantesco. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta do Boris. Boris, Fabi, pergunta o seguinte: faço parte de uma empresa de pequeno porte e vejo que esse tipo de pauta não é levado em consideração nas decisões estratégicas da diretoria. Como eu posso fazer com que eu traga, acima de tudo, temas
relevantes como esse para dentro da diretoria? Boris. Excelente, Boris. Nossa, muito boa essa pergunta. Que é muito disso também que eu falei para a Letícia, né? A gente olhar quais são os resultados que já existem. Então, o estudo da Maturi, por exemplo, mostrando sobre o envelhecimento, mostrando sobre a importância, não vai ter mais, vai chegar um momento onde não vai ter mais para onde correr, né? Falando de uma maneira bem simples, é isso, não vai ter mais o que fazer. A gente vai ter que incluir as pessoas acima de 40, 50, 60, 70 anos. E aí, assim, de uma forma sem preparação, ou seja, de uma forma abrupta, não vai ter conflito bom, né? Não vai ter aquele conflito criativo, conflito construtivo, vai ter um conflito negativo, que é justamente onde a gente vê muita coisa ruim acontecendo, né? Então, assim, em escala, né? É importante justamente que levar essas informações, né, para a diretoria e de forma justamente estratégica, como você diz, né? Eles não estão olhando de forma estratégica. Então, deixa eu pontuar aqui o que seria mais estratégico e entender o que é para a sua organização. É o público consumidor? É o desenvolvimento dos times? É o desenvolvimento de inovação? Porque se tem muito ainda, né, João? Assim, inovação é jovem. Não, inovação é de mentes brilhantes trabalhando juntas. E isso a gente tem, assim, experiências de vida, experiências profissionais diversas quando a gente tem um público mais maduro. Imagina isso potencializado com visões de pessoas mais jovens que estão ali, de repente, ligadas a outras tecnologias, a outro formato, nascerem em outro tempo, estão vivenciando outras coisas. Então, né, é engraçado que eu estava falando esses dias com uma pessoa dentro de uma corporação, que era 11 de setembro, e ela falou assim, nossa, eu lembro, eu sei disso porque meus pais falam, vi agora no Instagram e não sei o quê. Quer dizer, a gente vivenciou aquele momento, a gente vivenciou, por exemplo, surgiu o Google, a gente vivenciou certas coisas de um formato analógico que a garotada mais jovem não vivenciou, e está tudo certo, mas esse encontro é que vai trazer justamente estratégias de inovação, times mais criativos, sem dúvida nenhuma, atendimento muito melhor para o público consumidor, produtos que olhem a todos os públicos, por isso que a gente precisa ter dentro da corporação aquilo que está lá fora, para a gente poder se comunicar com eles. Um exemplo ruim é de que, assim, uma determinada marca fazia muitas campanhas, existia muitas lojas, tal, voltadas para o público muito jovem, né, para mulheres e muito jovem. E aí, de repente, falou, não, vamos entender, porque o nosso público também é um público maduro, por que essas pessoas não entram aqui? Quer dizer, elas não se sentiam representadas, né? A marca não conversava com elas. Começou todo esse processo de mudança e, tendo pessoas dentro das lojas maduras, atendendo, foi assim que ela começou a atrair esse público maduro para dentro da loja. Então, elas começaram a ver assim, a avó que levava a neta, a mãe que com a filha, né? As diversas gerações ali juntas, comprando daquela marca. Porque fala comigo. Então, é olhar para o que é importante para a sua corporação e trazer ali. Tenho dados aqui, né? Tem muitos dados aqui na Maturi e resultados que você pode levar assim para a corporação. Bom? Tem uma pergunta no chat, na verdade não é exatamente uma pergunta de conteúdo, mas perguntando se você vai disponibilizar a apresentação, Fabi. Sim, podemos disponibilizar sim a apresentação, e aí a gente inclui aqui, inclusive, alguns links, né? Link para o blog, para o site, enfim. A gente deixa um materialzinho bem bacana para vocês, tá bom? Inclusive, para vocês compartilharem lá na corporação. Vamos lá. Legal. Muito bom. Então, é importante aqui também, desse vídeo da Credit Card, do relato, né? É importante a gente olhar também para a nossa carreira. Então, assim, ajudar a gente a derrubar as barreiras do etarismo e olhar para a nossa carreira de uma forma bem longeva. Nós vamos viver mais, com sorte, né? A gente vai chegar num lugar bem longo. E aí, quantas carreiras será que serão possíveis dentro dessa jornada, né? O que será que é possível a gente realizar? Então, a gente se preparar também é um ponto importante, saber o nosso lugar de falas, entender um pouquinho, não precisa ser especialista não, deixa isso com a gente. Só entender um pouquinho sobre gerações, né? Sobre, de repente, uma fala que às vezes a pessoa falou e reforçou o preconceito contra a idade, né? Colocações que, assim, no dia a dia auxiliem familiares e amigos, e que eles não me acham chato, olha que bacana, eles gostam dessa interação, porque eu vou trazendo esse conhecimento, né? Às vezes falta isso mesmo, conhecimento, saber do que se está falando.
esse lugar é de todos nós, né? Então, vamos lá. Passar. Opa, eu acho que eu quero ir para frente. Tem um ponto aqui, né, da vontade de... E agora eu não vou nunca mais, espera lá. Eu acho que tem um ponto. Pronto. Muito legal. Eu queria falar justamente para vocês, com esse olhar, né, estratégico para que a gente possa olhar para a gente mesmo, que a carreira ela não é mais como ela era antigamente, né? Nós trabalhávamos um determinado tempo, eu vi isso acontecer aqui em casa, vi isso acontecer com os meus pais, né? Embora minha mãe tenha tido uma trajetória um pouco diferente. Vi meu pai trabalhar até determinada idade, se aposentou no INSS, prestou ali serviço para algumas pessoas ainda, porque ele era muito bom no trabalho dele, e depois ele falou, chega, agora eu vou cuidar de outras coisas. Depois que eu fui estudar sobre diversidade etária, sobre carreira, me aprofundar nesses temas, que eu fui entender que ele fez, na verdade, uma transição, né, de carreira, no final das contas. Ele foi cuidar do que ele mais amava, que era a horta, né? Ele foi plantar, e aí ele transformou aquilo num negócio. E assim, é fantástico, né? A gente imaginar, eu na época não tinha a menor noção disso, mas ele fez, ele se reinventou, fez uma transição de carreira. Já a mamãe, ela continuou prestando serviço, mesmo depois de se aposentar pelo INSS, continuou prestando serviço. Ela era excepcional também no trabalho dela. E foi até o momento que ela também decidiu, não, agora eu tenho outros interesses, vou estudar, vou aprender outras coisas. Então, nós, né, em que momento, para eles foi ali 60, 70 anos, nós que vamos viver, tem a tendência da gente viver até 100 anos, a próxima geração, que a tendência é viver mais ainda, quais são as possibilidades que a gente tem nas mãos? Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer é o seguinte, olhe para as tendências do futuro, olhe para o passado também, quais as profissões que deixaram de existir e quais são as possibilidades daqui para frente. Se falou muito sobre isso no Maturifest, que é o maior evento da América Latina para trabalho e empreendedorismo 50+, que a Maturi realiza anualmente, e agora, recentemente, na Expo Longevidade, onde também estivemos lá com conteúdo, enfim, e com a feira. Se fala muito justamente sobre quais as possibilidades daqui para frente, porque a gente sabe que emprego acaba se tornando escasso, né? Pode ter uma limitação, mas trabalho existe. Então, quais as novas formas que estão aí à nossa frente, como a gente olhar de uma maneira, entendendo essa carreira cada vez mais longa e as possibilidades que existem. Se aposentar no INSS agora, definitivamente, é um marcador apenas do tempo de contribuição que você teve para com o governo, né? E o governo te retribui daí. Existem N possibilidades agora e a gente vê cada vez mais as pessoas, ou por necessidade, ou por querer, continuam suas carreiras, se reinventam e vão para frente. Fica um pensamento para cada um de nós aqui, tá bom? E, pensando em todas essas possibilidades, queria mostrar para vocês esse filme, não sei se já assistiram, Um Senhor Estagiário. Como eu falei, a gente faz programas de estágio também para a inclusão de pessoas 50+. No Brasil, você precisa estar cursando um curso, né, de graduação, e essas pessoas, então, às vezes, em reinvenção de carreira, uma nova carreira, tem a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho e pode ser uma porta de entrada. Lembrando, se pensar em fazer um programa de estágio, por exemplo, tem que ser muito bem estruturado, tá? Aqui na Maturi a gente toma muito cuidado, a gente avalia cada vaga, cada programa, cada intenção, porque também a gente não está falando de profissionais, muitas vezes de profissionais que são altamente capacitados, e aí a gente vê uma desvalorização dessa capacitação toda. Então, a gente toma muito cuidado com isso, tá? E analisa muito bem. E aí, esse filme, não sei quem assistiu, se não assistiu ainda, fica a recomendação para você assistir. Se você já assistiu, depois de hoje, você vai ter outras visões, outros entendimentos, assista novamente. Depois você me conta. O Senhor Estagiário traz justamente essa visão do relacionamento intergeracional. Então, quem já assistiu deve lembrar aqui de algumas cenas, né? A CEO ensinando ele a abrir uma conta no Facebook, o outro colega que ensinou ele a ligar o computador, que ele não tinha percebido como é que ligava, o neto que ajudou ele a fazer o vídeo de entrevista, né, para o processo seletivo, e assim por diante. E as contribuições que ele traz, desde o dia a dia da empresa, a visão de negócios, ele foi um homem de 40 anos de carreira, até o relacionamento interpessoal, a dedicação a si próprio, o autoconhecimento dos colegas. E a gente tem, em ambientes diversos, especialmente multigeracionais, a gente tem melhorias de comportamento.
porque as pessoas se baseiam umas nas outras e aprendem umas com as outras, e esse comportamento vai se melhorando, ou seja, um amadurecimento, né, do time, das pessoas, de forma muito mais acentuada, né, muito mais efetiva, tá bom? Então, a gente está aqui caminhando agora para o final, fica a recomendação, depois eu vou passar direitinho para vocês então, tá, gente, com esse material. Mature Blog, a gente tem lá novos artigos toda semana, tem artigos lá super especiais, tem nossas redes aqui, Instagram, LinkedIn, Facebook, fica novamente o convite para a comunidade, para vocês fazerem parte da comunidade, todas as idades, né, pelo amor de Deus. E o canal do YouTube da Mature, onde você pode encontrar, inclusive, esse Mature Talks que a gente fez com o pessoal da Credit Card Itaú Viver Mais. Até aqui, queria, então, agradecê-los por estarmos juntos e nos colocarmos aqui, tanto eu quanto, né, a Mature, estamos à disposição. Para o que vocês quiserem, contem com a gente nessa jornada, porque é isso, é um passo a passo. Muitas vezes a gente tem que convencer as pessoas de que esse é o melhor caminho, né? Fazer diversidade etária, trazer para dentro de casa é muito bom, tem resultados positivos, mas como eu falei, a gente tem aqui munição, né, para poder trazer e pelo menos inspirar essas pessoas, esses líderes a trabalharem e olharem para isso. Legal, Fabi. Parabéns pela apresentação. Estou vendo aqui o pessoal te dando parabéns também. Eu não tenho até agora, pelo menos, mais nenhuma pergunta, que nos faz já nos encaminharmos para o encerramento desse webinar. Eu acabei educadamente te interrompendo durante a transmissão e a gente já foi tirando as dúvidas do pessoal. Mas queria mais uma vez te agradecer por ter dedicado esse tempo, essa quase 1 hora do seu dia para bater um papo conosco. Esse tema já vem sido pauta entre os nossos associados já há algum tempo, e as empresas muitas vezes ainda se encontram, mesmo os RHs, um pouco perdidos em relação a como tratar exatamente esse tema, né? E como você mesmo disse, o etarismo, dentre todas aquelas camadas da diversidade, é talvez um dos menos falados, né? Então, acho que iniciativas como essa aqui são o que fazem a diferença no mercado, e fico contente de você ter contribuído com a sua experiência com a gente. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada, João, eu que agradeço. E aí, queria trazer um recadinho final, pode ser? Por favor, claro. Olhando para 2 pontos. Primeiro, para você que é de corporação, né? Você está dentro de uma empresa, então, olhando para dentro da empresa, faça um simples teste de pescoço, né? Que é olhar aqui. Quantas pessoas que eu tenho aqui no corredor, que são 50 a mais, como que essas pessoas estão sendo vistas, como será que elas estão se sentindo, será que tem representatividade dentro de casa, não estou vendo ninguém, então ótimo, já acendeu a luz vermelha ali, né, de repente uma amarela, e vamos falar sobre isso, porque a grande maioria das empresas ainda não tem uma porcentagem que seja significativa, e isso de fato, a gente acaba não potencializando que poderia ser a diversidade etária, o que é a diversidade etária, né? Então, é um processo, um caminhar, e passo a passo. A gente só precisa acelerar um pouquinho, viu, João, que a gente falou em todos esses, né, nesses momentos que nós estamos vivendo hoje aqui, justamente com o mercado, dizendo o seguinte, tudo bem, é um passo a passo, vamos lá, está todo mundo iniciando, começando, entendendo, mas a gente precisa apertar um pouquinho o passo, porque a população não deixa de envelhecer. Cada 21 segundos, uma pessoa 50 a mais nasce no Brasil. Alguém faz aniversário e completou 50 anos. É muito rápido. Para trazer um exemplo, a França, tá? Uma comparação aqui. A França levou 135 anos para ter inversão da pirâmide etária, né? Para ter uma população que continua ali envelhecendo, mas que tem já essa inversão. Ou seja, tem muito mais pessoas maduras do que pessoas jovens. Em 135 anos, você prepara a cultura, você transforma a cultura, você traz políticas públicas, o país enriquece. São muitas mudanças numa jornada tão longa. As corporações têm mais tempo de se preparar, etc. O Brasil, não. A expectativa era de 35 anos, né, para isso acontecer, de repente eram 20 anos, e isso já está praticamente, a pirâmide está quase já invertida. Então, é muito acelerado esse envelhecimento aqui no Brasil e a gente sabe, sem políticas públicas, sem a preparação. Aposentadoria, por exemplo, não é mais algo que a gente olhe como um objetivo ali perto. Ele está cada vez mais longe, né? E vai ser assim cada vez mais. Então, agora, olhando também para o público físico, né? Pessoa física, cada um de nós,
prepare-se também para isso, prepare-se também para essa jornada, prepare-se para ter justamente uma fala que seja próxima, que seja inclusiva e que tenha uma representatividade. Porque, como eu falei, se você ainda não sofreu preconceito etário, pode ser que você sofra um dia. E aí a gente precisa identificar o que é isso e saber dizer, isso aqui não está legal, né? Vamos entender? Vamos chamar todo mundo para conversar? Vamos formar um pilar aqui de gerações, um pilar onde as pessoas possam trazer contribuições, onde todo mundo possa aprender, e aí disseminar isso como um todo para a corporação? Olhar para a sua carreira de forma longeva, olhar para você, né? Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar esse entendimento que muitas vezes a gente mesmo não tem, né? De que tem N possibilidades para a gente, né? A gente só tem que estar mais aberto, tem que conversar mais, tem que falar mais. Eu acho que são caminhos extremamente possíveis e que vão acontecer com todos nós, né? Independentemente da idade que temos, isso vai de fato mexer com as nossas carreiras, com as nossas vidas. Como é que a gente se prepara para chegar em outro estágio e assim por diante. Então, a conversa é bem longa, João. Se deixar, eu acho que esse daqui é justamente esse papo inicial. Leve para dentro de casa, estude, né? E conte justamente com pessoas que já estão trabalhando nisso, com empresas. Inclusive, a gente conecta muitas empresas para fazerem bench. Né? Alguns clientes de hoje quiseram saber primeiro, não, eu quero conversar com X tal cliente seu, quero saber como foi. E aí a Maturi auxiliou, fez essa conexão e depois auxiliou em toda essa construção, que é o passo a passo para aquela realidade, para aquela corporação. Isso é muito legal, hein, Fabi? Muito legal. Essa do bench eu não sabia. Muito legal. A gente conecta, porque assim, tem às vezes essa insegurança mesmo, né? As corporações hoje já têm mais provas nas mãos, mas às vezes surge uma insegurança, enfim, e aí a gente faz essa conexão, né, entre as corporações. O bench é necessário, ele é bom, né? Traz resultados bons. É parte do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Para você, para com o nosso público, né? Por que não? Sim, é um benchmarking das suas experiências, afinal. Exatamente. Fabi, estamos agora verdadeiramente nos minutos finais. Você tem alguma consideração final ou podemos encerrar por aqui? Novamente, muito obrigada. E, novamente, isso. Olhe para dentro da sua corporação, auxilie da maneira que você pode hoje. Estamos à disposição. Pode se conectar aqui diretamente com a gente, comigo, se sentir mais à vontade, enfim. E vamos junto, né? Que essa causa é de todos nós. Então, está todo mundo junto nessa para que a gente tenha cada vez mais resultados positivos e que a gente possa eliminar, né? Um dia chegar a eliminar, que esse é o sonho de todo mundo, eliminar os preconceitos, né? E o etarismo é um deles. Muito bom, Fabi. Fabi, obrigado. Queria agradecer você, agradecer todos os nossos amigos da Maturi. Foi um webinar muito bacana, passou rápido, foi mais uma conversa, eu diria, né? Já daqui a 1 hora voou. E agradecer especialmente, não só você, mas também aqueles que nos ouvem, nos acompanham, gostam das iniciativas da VDI. Lembrá-los que aqui no chat está o link de inscrição para o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, que é o nosso maior evento, e o primeiro grande evento presencial de muito tempo. Né? Faz tempo que não fazemos eventos presenciais, então seria um prazer tê-lo por lá, será em São Paulo, no dia 20 de outubro. Mais informações no chat. Gente, muito obrigado. Fabi, mais uma vez, de coração, super parceira da VDI, ficamos muito contentes de você contribuir com o seu conhecimento nessa última hora. Vou encerrar a transmissão por aqui. Uma boa tarde para você, um abraço a todos os colegas da Maturi e um abraço a todos os associados da VDI. Obrigado, pessoal. Um abraço. Gratidão. Um abraço.